Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo do livro Céu e Inferno, agora estudando o caso do espírito Jean Reynaud, talvez seja assim que se diga o nome dele, eu não sei bem, um espírito feliz. Vamos iniciar então dizendo e pedindo a Deus que o abençoe onde quer que ele esteja. Ele é um espírito, provavelmente está encarnado ou desencarnado em algum lugar no espaço. Que Deus o abençoe na sua trajetória de vida, que ele continue, perseverando no bem. Que Deus abençoe também a você que nos assiste agora, a sua casa, sua família, a sua vida, e que o nosso amigo de hoje, Jean, possa também nos abençoar, né? E nós agradecemos a Deus pelo exemplo que ele nos trouxe através do seu relato. Vou compartilhar então aqui a tela para que a gente leia conjuntamente a sua história, o seu relato, e que a gente possa fazer os comentários devidos aí nesse caso. Então vamos começar. Jean Reynaud, Sociedade Espírita de Paris, comunicação espontânea. Olha só, não foi uma evocação então, né? O que já mostra uma diferençazinha, né? Quando é uma evocação, significa que o médium conhecia o espírito, né, e chama pelo espírito. Não é esse caso. Nesse caso, o espírito apareceu e deu uma mensagem espontaneamente. Vejamos então, meus amigos, como é esplêndida essa vossa vida, essa nova vida. Semelhante à luminosa torrente, ela arrasta em seu curso imenso os espíritos enebriados pelo infinito. Passei das sombras da matéria à aurora brilhante que faz entrever o onipotente. Após a ruptura dos laços materiais, abrangeram meus olhos novos horizontes e eu vivo e desfruto as maravilhas suntuosas do infinito. Salvei-me não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância na pobre humanidade. A minha morte foi abençoada, apesar de os meus biógrafos, os cegos, a julgarem prematura. Lamentaram alguns escritos nascidos na poeira, e não compreenderam, nem compreenderão, o quanto o silêncio em torno do recém-fechado túmulo é útil à causa do espiritismo. Vamos ver só aqui alguns sinais daquilo que ele está aqui trazendo para a gente, né? Nessa linguagem um pouco diferente que ele usa. Então, ele fala, passei das sombras da matéria à aurora brilhante que faz antever o onipotente, né? Então, ele está mostrando aqui o quanto de esplendor ele conseguiu observar depois da sua desencarnação. Então ele vai dizer, após a ruptura dos laços materiais, abrangeram meus olhos novos horizontes. Eu vivo e desfruto as maravilhas suntuosas do infinito. Mais uma vez, né, ele está falando de alguma coisa que a gente não consegue compreender, não consegue dimensionar e que ele não consegue também traduzir para nós o que exatamente significa isso, né? E aí ele vai dizer aqui alguma coisa que não sei se vai ser esclarecido para frente, né? Que tudo isso se deveu não pelo mérito dele, dos seus serviços, o que certamente deve ser um sinal aqui, claro, de humildade, né? Mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância. Então, alguma coisa ele teve contato, alguma coisa ele soube que o guiou por um caminho, não é? Que evitou que ele caísse, que ele se perdesse ao longo da vida. Então, ele vai dizer aqui que a morte dele não foi prematura, foi no tempo certo, mas que aquelas pessoas que olharam com os olhos da vida material julgaram essa desencarnação, então, uma desencarnação prematura, mas que para ele estava tudo certo, né? Do ponto de vista espiritual, tudo foi ok.
Minha tarefa estava terminada, diz ele. Os meus predecessores seguiam na rota. Eu atingira o apogeu no qual o homem, depois de dar o que de melhor possuía, não faria mais que recomeçar. Minha morte reaviva a atenção dos letrados, encaminhando-a para minha obra capital, atinente à grande questão espírita que eles fingem desconhecer, mas que muito breve os empolgará. Glória a Deus, ajudado por espíritos superiores que protegem a nova doutrina, serem um dos exploradores que balizam o vosso roteiro. Então ele é mais um, né, dos espíritos felizes que dizem que vão continuar cooperando espiritualmente aqui com a doutrina espírita, né, depois da sua desencarnação. Um outro ponto importante é o que a gente aprende sobre o nosso tempo na encarnação. Quando é terminada a nossa tarefa, né, e se nós a cumprimos de maneira correta, não há mais razão para ficarmos encarnados e, então, o espírito, né, que consegue essa realização, ele desencarna, porque a missão dele já estava encerrada. E é exatamente o que ele diz aqui. A minha tarefa estava terminada. Então, se eu tivesse que fazer mais alguma coisa, né, não faria mais que recomeçar novamente. E eu lembro de um caso de uma pessoa, né, que teve uma trajetória, vamos dizer assim, exemplar, né? E quando chegou, ela era uma pessoa já idosa, né? E chegou um momento da sua vida que essa pessoa parou e pensou assim: puxa, e agora o que eu vou fazer? Né? Como quem cumpri a tarefa, fiz aquilo que tinha que fazer, não sei mais o que fazer. Talvez, se eu tivesse que fazer alguma coisa, seria simplesmente para recomeçar, assim como o Jean Reynaud está aqui nos falando, né? E assim como ele, muito curiosamente, essa pessoa muito em pouco tempo acaba tendo surge uma doença e essa pessoa desencarna muito rapidamente. Como mesmo para mostrar que, de fato, aquela tarefa tinha terminado, o que ela tinha que ter feito, ela fez, cumpriu a missão, e assim que cumpriu a missão, não tinha mais razão para ficar encarnado, né? Então, aqui, ele vai dizer, então, aqui, terminar essa mensagem. Vamos ver que ele vai dar uma outra mensagem e vamos ver o que ele vai dizer aqui na outra mensagem. Paris, reunião familiar, outra comunicação espontânea. O espírito responde a uma reflexão sobre a morte inesperada em idade pouco avançada, o que a muita gente surpreendeu. A gente sabe que a gente tem no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, uma mensagem específica para mortes prematuras, né? Talvez não seja esse caso, ele está falando aqui de morte inesperada, mas eu vou colocar aqui embaixo, de qualquer maneira, esse item do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos, de qualquer maneira, ver aqui o que ele nos traz nessa segunda mensagem espontânea, respondendo, então, a uma questão sobre a ideia de uma morte inesperada. Vamos ver o que ele vai dizer. Quem vos disse que a minha morte não seja, de futuro e por suas consequências, um benefício para o Espiritismo? Agora, eu não sei se ele devia ter alguma posição, né, ou ter escrito alguma coisa, ou ter feito alguma coisa, né, em favor do Espiritismo ainda encarnado, e aí por isso as pessoas talvez lamentassem a desencarnação dele. De fato, eu não sei. Vou depois até procurar saber um pouco mais se há outras referências, inclusive na Revista Espírita, sobre esse espírito. Notastes, meu amigo, continua ele,
a marcha que segue o progresso, a direção que toma a crença espírita? Primeiro que tudo, deu-lhe Deus as provas materiais, movimento de mesas, pancadas e toda sorte de fenômenos para despertar a atenção. Eram como prefácio divertido. Os homens precisam de provas tangíveis para crer. Agora é muito diferente o caso. Depois dos fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à razão fria. Não são mais efeitos físicos, porém coisas racionais que devem convencer e congregar todos os incrédulos, mesmo os mais teimosos. Isso é apenas o começo. Tomai bem nota do que vos digo. Toda uma série de fenômenos inteligentes, irrefutáveis, vão surgir-se e o número já tão grande dos adeptos da crença espírita vai aumentar ainda. Deus vai insinuar-se às inteligências de escola, às sumidades do espírito, do talento e do saber. Será como um raio de luz a expandir-se, a derramar-se sobre a terra inteira, qual fluido magnético irresistível, arrastando os mais recalcitrantes à investigação do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que tão sublimes máximas nos ensina. Vão todos grupar-se em torno de vós e, fazendo abstração do diploma do gênio, tornarem-se humildes e pequenos para aprender e para crer. Depois, mais tarde, quando estiverem instruídos e convencidos, servir-se-ão da sua autoridade e notoriedade para levar mais longe ainda, aos seus últimos limites, o fim que vos propusestes. A regeneração da espécie humana pelo conhecimento racional e profundo das passadas e futuras existências. Eis aí a minha opinião sincera sobre o estado atual do espiritismo. Então aqui ele, de fato, não entra muito na discussão sobre a ideia geral de uma morte inesperada. Ele fala da morte dele como uma morte inesperada, que, mais uma vez, ele está dizendo que não foi inesperada e que havia aí um caminho, né, que ia ser seguido pelo espiritismo, que estava tudo certo, o caminho estava certo, né, havia, como a gente já sabe, né, uma orientação espiritual nesse sentido, e ele estava dizendo ali, né, de todo esse desdobramento que a gente já conhece, né? E aí tem uma evocação aqui do espírito, depois dessas duas mensagens espontâneas. E ele vai, então, dizer o seguinte, após a evocação. Acudo com prazer ao vosso chamado, senhora. Tendes razão, a perturbação espiritual não existe para mim. Isso corresponde ao pensamento médium. Exilado voluntário na terra, onde devia lançar a primeira semente sólida das grandes verdades que nesse momento envolve o mundo, eu tive sempre a consciência da pátria espiritual e depressa me reconheci entre irmãos. Então, olha só, agora ele está falando da realidade espiritual dele, dizendo que ele não passou, né, ou não sentiu, ou não percebeu o processo da perturbação espiritual após a sua desencarnação, né, que isso era alguma coisa que o médium havia suposto, né, e que ele se encontrava numa posição de exilado voluntário na Terra, o que muito provavelmente significa que ele já veio para cá com uma certa... por que ele teria vindo como exilado voluntário? Por uma missão, né? Talvez sim, né? Porque ele devia lançar a primeira semente sólida das grandes verdades nesse mundo, que nesse momento envolve o mundo. Ele estava falando do espiritismo, então ele veio ajudar a consolidar a ideia espírita, né? Então ele veio como um daqueles que encarnou e que teve uma passagem, né, meio apagada, mas que foi ali estaca do movimento espírita, nascente, né? Mas, assim que ele desencarna,
ele teve rapidamente a consciência da pátria espiritual e rapidamente ele se reconhece, então, entre irmãos na desencarnação. E o médium, então, responde, né, agradeço a vossa presença, embora não creia que o simples desejo de conversar conosco determinasse a vossa vinda. Deve haver necessariamente uma tão grande diferença entre nós, que só em considerá-la sinto-me possuído de respeito. Porque ele devia ser considerado aí uma pessoa, né, bastante importante, com muita notoriedade, né? E aí o espírito, então, responde, né? O Jean responde: minha filha, obrigado por essa boa ideia. Entretanto, deveis saber também que, por maior que seja a distância, em virtude da conclusão das provas mais ou menos felizes e prontamente terminadas, existe sempre um elo poderoso que nos liga à simpatia. E esse elo vindes de o estreitar pelo vosso constante pensamento. Olha que bacana, né? Bonito, ele está dizendo que ele veio, né, embora ele não negue a existência de uma distância entre ambos, né, entre a médium ali, a pessoa com quem ele está dialogando e ele, né, ele está dizendo, olha, por maior que seja essa distância, há um elo de simpatia entre nós e eu estou aqui para estreitar esse elo, eu quero fortalecer esse elo, né, principalmente diante do fato do seu constante pensamento, né, que a pessoa devia estar sempre ali vibrando e pensando positivamente em favor desse espírito, né? E aí, então, a nova pergunta. Posto que muitos espíritos têm explicado as suas primeiras sensações ao despertar, poderias dizer-me o que experimentastes em tal conjuntura e como se operou a separação do vosso espírito? É sempre essa a pergunta que eles querem saber, né? E estão sempre ali apontando, né? O que aconteceu na hora da desencarnação, como foi o desprendimento do corpo, como foi a percepção na chegada no mundo espiritual. Então, o Jean Reynaud vai dizer: igualmente, qual com os outros. Senti o momento da partida que se aproximava, mas feliz, porém, que muitos, esse momento não me infundiu angústias, porque já lhe conhecia as consequências, conquanto fosse essas mais importantes do que supunha. O corpo é um entorvo às faculdades espirituais, e por maiores que sejam as luzes por ele conservadas, elas são mais ou menos empanadas ao contato da matéria. Fechei os olhos na esperança de um despertar feliz, e se o sono foi breve, a admiração foi imensa. Os esplendores celestes desenvolvidos aos meus olhos pompeavam em toda a sua magnificência. Então veja só que coisa bacana, né? Ele percebe, né? Percebeu que o momento da transição era mais delicado do que ele supunha, né? Ele diz o quanto o nosso corpo é um estorvo, né, às nossas faculdades espirituais, mas que ele, né, o que ele fez? Ficou tranquilo, fechou os olhos e disse, bom, agora esperar para o despertar no mundo espiritual. E quando ele desperta no mundo espiritual, então, sem acusar, pelo menos aqui, né, nenhuma expressão, nenhum problema maior, né, proveniente da perturbação, ele encontra um mundo, né, de magnificência, né, um mundo, né, uma imensidão, né, um negócio esplendoroso, é o que ele está dizendo. Minha vista deslumbrada imergia na imensidão dos mundos cuja existência afirmara, bem como a sua habitabilidade. Então, mais uma vez, ele fala de mundos habitados, né? Não está falando de colônias espirituais, está falando de mundos habitados. Ele está reafirmando a ideia de mundos habitados, porque ele diz, bem como a sua
imutabilidade, que ele já afirmara isso, né? Quer dizer, essa é uma crença espírita, então que ele certamente tinha essa crença, né, dos mundos habitados, como é um princípio, né, da doutrina espírita, está lá no Evangelho, né? E ele, então, vislumbrou isso, né? Percebeu isso. Era uma miragem a revelar e confirmar concomitantemente a justeza dos meus pensamentos. O homem, por mais convencido que seja, quando fala, tem algumas vezes a dúvida no íntimo do coração, desconfiando, se não da verdade que proclama, ao menos dos meios imperfeitos empregados para demonstrá-la. Convencido da verdade que insinuava, tive muitas vezes de dar combate a mim mesmo, ao desânimo de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade e não poder torná-la igualmente palpável aos que dela tanto precisam para prosseguir no caminho que lhes conviria. Em vida professasseis o Espiritismo? Há uma grande diferença entre professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Pois bem, eu praticava e não professava. Olha só, né? Tudo levava a crer que ele era espírita, né? Mas não, ele diz que praticava o espiritismo, ou seja, era cristão, pelo menos no sentido mais amplo do termo, mas não professava o espiritismo. Assim como cristão é todo homem que segue as leis do Cristo, mesmo sem conhecê-las, assim também podemos ser espíritas, acreditando na imortalidade da alma, nas reencarnações, no progresso incessante, nas provações terrenas, abluções necessárias ao melhoramento. Então ele acreditava em tudo isso, mas não era espírita, pelo menos se dizendo, né? Espírita, né? Acreditando em tudo isso, eu era, portanto, espírita. Compreendi a erraticidade, laço intermediário das reencarnações e purgatório no qual o espírito culposo se despoja das vestes impuras para revestir nova toga e onde o espírito em evolução tece cuidadosamente essa toga que há de carregar no intuito de conservá-la pura. Compreendi tudo isso e, sem professar, continuei a praticar. Então veja só que bacana, porque esse relato dele vem mostrar para a gente, mais uma vez, que o mais importante não é nos dizermos espíritas, é sermos espíritas no sentido de tornar essas noções, né, que ele está aqui, ó, a imortalidade, a reencarnação, a ideia das provações terrenas, né, como algo que faz parte da nossa vida, que nós incorporamos, amadurecemos no nosso ser, né, na compreensão que nós temos da vida, e isso ser um guia para a nossa existência. Foi o que aconteceu com ele, né? Então, vamos continuar aqui. Então, certamente não deve ter na Revista Espírita outros comentários sobre ele, mas de qualquer maneira eu vou dar uma procurada. Nota: essas 3 comunicações foram obtidas por 3 médios diferentes e estranhos entre si. Pela analogia dos pensamentos e formas de linguagem, podemos, ao menos, como presunção, admitir a autenticidade. A expressão tecer cuidadosamente a toga que há de carregar é uma figura feliz que retrata a solicitude com que o espírito em evolução prepara a nova existência, conducente a um maior progresso do que o feito. Os espíritos atrasados são menos meticulosos e muitas vezes fazem escolhas desastradas que os forçam a recomeçar. Então está aqui Então temos aqui o caso do Jean. Eu vou procurar depois para ver se há outras menções a ele na Revista Espírita, alguma coisa assim, né? Tudo levava a crer que ele fosse espírita pela forma do relato que ele traz e reafirma essa ideia de que seguindo, né, incorporando as ideias espíritas,
ele conseguiu passar bem pela encarnação dele, né? E como disse ali no finalzinho, no comentário de Kardec, essa ideia, né, de tecer a toga, de reconstruir, da erraticidade, né, como um momento para os espíritos culposos de reorganização, de repensar a sua existência, que vai trazer um certo sofrimento, a necessidade de voltar e reiniciar, mas, no caso dele, né, de recomeçar, né, ou de continuar a sua trajetória. Que Deus o abençoe, onde quer que ele esteja, mais uma vez. E na próxima leitura, vamos ver o caso, então, de Antônio Cousteau. Vamos ver, né, o que podemos aprender com ele e vamos acompanhando, então, esses casos, esses últimos casos que a gente está entrando agora, já no, sei lá, faltam uns 5, 6 casos aqui dos espíritos felizes para a gente terminar, então, toda essa série de casos aqui dos espíritos felizes. É isso. Fica com Deus, um grande abraço, uma boa semana para você e até.